vamos começar com a tangente. Mas a função tangente é uma função que tem um gráfico igual a esse que está colocado aqui, que o OpenBoard fez para a gente. Esboça o gráfico de y igual a tangente de x. Então, o eixo y está na horizontal, o eixo x está na horizontal, o eixo y na vertical. Então, a gente está vendo aqui que ela passa na origem, leva o 0 no 0, é esse ponto aqui que eu estou, ó, leva o 0 no 0. Mas ela leva esse outro ponto aqui no 0. Esse ponto aqui tangente é seno sobre cosseno. Então, aonde o seno de x é 0, ela vale 0. Então, quais são esses pontos aqui, ó? O 0 elevado no 0, o π elevado no 0, esse número aqui é π, esse número aqui é menos π, também elevado no 0. Então, a gente tem um monte de ponto que é elevado no 0. Então, essa função não tem inversa. Porque na hora de falar assim, olha, o 0 foi elevado no 0, o π foi elevado no 0, menos π também foi elevado no 0. Então, na hora de voltar, como é que não seria função? Então, uma coisa que a gente convenciona, todas as funções que a gente vai falar, funções trigonométricas que a gente quer inverter, a gente vai precisar de restringir o domínio. E a gente convenciona pegar em torno da origem. Então, é como se eu dissesse assim, olha, eu quero esse ramo da tangente aqui só para poder falar da inversa dela, não quero os outros. Então, a gente vai pegar a restrição de domínio que a gente vai pegar aqui, vai ser para falar da função inversa da minha função. Eu quero fazer a inversa da função tangente. Então, para eu falar da inversa, eu vou falar assim, qual o domínio que eu estou pegando? De menos π sobre 2 a π sobre 2. Porque no π sobre 2, anula o denominador aqui do cosseno, ó, o cosseno aqui embaixo, ó. Cosseno aqui é 0 no π sobre 2. Então, por isso que à medida que aproxima de π sobre 2, a minha função vai para mais infinito aqui, ó. E à medida que aproxima de menos π sobre 2, ela vem para menos infinito. Então, esse comportamento aqui acontece de menos π sobre 2 a π sobre 2. Então, a gente vai falar da inversa da função tangente só nesse lugar. Então, como é que eu vou falar da função inversa da tangente? Então, a gente já teve que fazer a restrição do domínio. Para esse domínio aqui, a função tangente tem inversa. Nesse lugar, a função tangente de x tem inversa. Eu posso falar da inversa dela. Aí, como é que vai ser a inversa? Se eu estou falando que y é igual a tangente de x, para falar da inversa, eu vou trocar x com y. Eu vou falar x é igual a tangente de y. Essa aqui vai ser a inversa da função y igual a tangente de x. Mas como é que eu isolo esse y? Eu quero esse y. E aí nasce a função arco tangente de x. Então, isso aqui ó, é equivalente. Escrever essas duas coisas aqui é idêntico. Y igual a tangente de x, significa y igual a arco tangente de x, significa dizer que tangente de y é igual a x. Então, quando a gente for ver a função arco tangente, essa é a função aqui, ó, ela é a inversa da tangente. A tangente, ela fazia esse comportamento, ó. A tangente fazia isso aqui, ó. Opa, ficou bem ruim, né? Vou fazer um pouquinho melhor. Ó, esse comportamento é a simetria em relação à reta identidade. Quando a gente coloca a função identidade aqui, quando a gente faz a simetria, a gente acha a função arco tangente. Então, esse gráfico aqui, ó, tá me dizendo quem é o domínio da função arco tangente. O domínio dessa função aqui, ó, é reais. O domínio dessa função é reais. E qual é o conjunto imagem? O conjunto imagem é de menos π sobre 2 a π sobre 2, que era o domínio restrito lá da minha tangente, para t inversa. Então, os ângulos que eu encontro aqui são ângulos entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Então, quando eu pergunto, por exemplo, quem é o arco tangente de 0? A única resposta vai ser 0. Qual é o ângulo que a tangente dá 0? Eu quero só o 0 como resposta. Qual é o ângulo que a tangente dá 1? A minha resposta é π sobre 4, que é o 45 graus que a gente falava antes. Aqui não tem graus porque a gente está com números reais. Então, a gente vai falar assim, ó, quem é o arco tangente de 1? A resposta é π sobre 4. Por quê?
Porque tangente de π sobre 4 dá 1. Ó, tá trocando x com y. Tangente de π sobre 4 dá 1. Qual é o ângulo, qual é o arco que a tangente dá 1? Π sobre 4. Essa minha resposta tem que estar entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Para existir inversa. Agora, eu quero achar a derivada dessa função. Então, como é que eu vou derivar uma função? Eu quero derivar a função arco tangente de x. Ok? Quero derivar a função arco tangente de x. A gente está vendo que isso aqui é equivalente a escrever que tangente de y é igual a x. Só que o meu y aqui é essa f de x ali, ó. Ó, meu y é uma função de x. Qual função de x? A arco tangente. Então, é como se aqui eu tivesse uma função composta. É a função tangente de y. E o y depende de x. Então, eu quero derivar em relação a x. Então, quem que é a derivada de tangente de y em relação a x? Essa aqui é a pergunta, ó. Eu quero derivar isso aqui em relação a x. Eu estou frisando que o y depende de x. Então, quem que é a derivada de tangente de y? A derivada de tangente de y é secante ao quadrado de y. Uai, mas o y depende de x. Então, pela regra da cadeia, eu também tenho que derivar o y em relação a x. Tem que derivar a função que está aqui dentro, ó. E aqui, quem que é a derivada do x? 1. Então, a derivada de tangente de y, secante ao quadrado, repete o y, vezes deriva o y. O y é essa função de x. Então, agora a gente vai querer descobrir quem que é dy dx, porque esse é o objetivo, ó. Dada y igual a arco tangente, eu estou procurando quem é dy dx. Quem é a derivada desse y aqui, ó? Derive arco tangente. A gente está aproveitando o fato que a gente sabe derivar a tangente. A derivada tangente é secante ao quadrado. Então, a hora que a gente escrever isolando dy dx no primeiro membro, né? Então, a gente está dividindo dos dois lados, desde que o denominador não seja nulo aqui, a gente vai ter a seguinte situação, ó. Isolando aqui dy dx. Quanto que vai valer dy dx? Dy dx vai valer 1 sobre secante ao quadrado de y. E a gente tinha que tangente de y é igual a x. O tangente de y eu sei em função de x, mas o secante ao quadrado eu não sei. Então, o que a gente vai precisar relacionar agora é quanto que vale secante ao quadrado em relação à tangente. Tem uma identidade trigonométrica para isso. E aí, a gente vai precisar relembrar essa identidade trigonométrica. Então, olha só. O que nós vamos ter? Vamos relembrar. A gente sabe que seno ao quadrado de um ângulo, pode ser x ou y ou θ, seno ao quadrado de y, mais cosseno ao quadrado do mesmo ângulo, a hora que a gente soma esses quadrados dá 1. Isso aqui é uma identidade trigonométrica conhecida que a gente precisa muito. Então, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1, do mesmo ângulo. Se a gente pegar isso aqui e dividir tudo por cosseno ao quadrado de y, então eu estou dividindo por cosseno ao quadrado de y nos dois lados. Minha equação inteira. Então, eu vou ter aqui uma soma, então eu vou poder separar seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado, e vou ficar com a seguinte situação, ó. Vou ficar assim, ó. Seno ao quadrado de y sobre cosseno ao quadrado de y. Seno ao quadrado de y sobre cosseno ao quadrado de y, mais cosseno ao quadrado de y sobre quadrado de y, dá 1. Cosseno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado dá 1. E 1 sobre cosseno ao quadrado. Isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre cosseno ao quadrado. Quem que é 1 sobre cosseno? Isso é secante. Então, isso aqui eu vou ter secante de y ao quadrado, nesse segundo membro. Aqui eu vou ter 1. Aqui eu vou ter... Quem que é seno sobre cosseno? Tangente. Como os dois estão ao quadrado, eu vou ter tangente ao quadrado de y. Então, olha só. Quem que é secante ao quadrado de y? Ó? Então, vamos retomar aqui, ó. Secante ao quadrado de y vale quanto? Tangente ao quadrado de y mais 1. Então, a gente vai substituir esse secante ao quadrado de y aqui por tangente ao quadrado de y mais 1. Então, o que eu vou escrever aqui vai ser isso, ó. Só que ao invés de tangente ao quadrado mais 1, eu vou escrever
1 mais tangente ao quadrado de y. Isso, acabamos de demonstrar, isso agora permite que a gente substitua. Tangente de y vale x. Então, eu vou vir aqui e vou substituir. Quanto que vai valer o meu dy dx? Meu dy dx vai valer x. Então, a gente aprendeu a derivar arco tangente. A derivada de arco tangente é 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Então, essa conta, essa conta foi para demonstrar que a derivada de arco tangente de x vale quanto? 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Então, acabamos de provar, usando o fato de conhecer a derivada da tangente, que é a derivada da função arco tangente de x, que é a inversa da tangente, é 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Claro que aqui, x ao quadrado mais 1 ou 1 mais x ao quadrado, tanto faz, tá, gente? Então, se tiver escrito assim, é a mesma coisa, isso é uma soma, né? Então, algumas vezes vai estar escrito com esse formato, algumas vezes com esse formato. Então, essa função é muito importante e no futuro não muito distante, a pergunta que vai vir é: quem que derivando dá 1 sobre x ao quadrado mais 1? A resposta vai ser arco tangente de x. Então, a gente vai precisar muito de saber memorizado quem é essa derivada de arco tangente. Então, só generalizando um pouquinho, se nós tivermos aqui, uma função arco tangente de uma função de x, se nós tivermos arco tangente de uma função de x, o que é a regra da cadeia? Eu estou com arco tangente de uma função de x. Eu quero derivar isso aqui. Calcule a derivada disso. A derivada de arco tangente vai ter esse formato, Esse é o formato, 1 sobre 1 mais ao quadrado. Mas quem que está ao quadrado? Se aqui está escrito f de x, vai ser o f de x ao quadrado aqui, 1 sobre 1 mais ao quadrado. Aonde que está aplicada a arco tangente? Na f de x? Então vai ter... E eu tenho que lembrar de derivar. O que que é isso? Isso é a regra da cadeia aplicada para a função arco tangente. Então, 1 sobre 1 mais alguém ao quadrado. Se aqui for x, é o x ao quadrado. Se for uma função de x, é essa função de x ao quadrado. Se aqui for x, é 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Se aqui for uma função de x, a gente está substituindo. Onde que ele é aplicado? Aqui. Mas tem que lembrar de derivar essa função também. Pela regra da cadeia, tem que multiplicar pela derivada da função. E aí, se a gente for observar, a derivada da função arco tangente, ela é só positiva. Aqui embaixo. Essa observação primeiro, é sempre positiva. Por que foi sempre positiva? Vocês viram o gráfico da arco tangente? Ela é só crescente. Então, essa derivada aqui era só positiva. E faz sentido, né, gente? Isso aqui, x ao quadrado é maior ou igual a zero, mais 1, isso é positivo. Então, isso aqui é só positivo. Esse valor aqui é só positivo. E existe em todos os lugares. Se vocês olharem aqui, aonde que não existe isso aqui? Não tem lugar, porque x ao quadrado mais 1 nunca é zero. Isso aqui, se a gente olhar para esse denominador aqui, olhem para esse denominador. Isso aqui é sempre diferente de zero. Então, isso aqui existe sempre. A gente tinha visto que o domínio da função arco tangente era reais. Então, a derivada da função arco tangente existe em todo o domínio, existe em todos os lugares. Isso é sempre diferente de zero. Na verdade, essa derivada aqui é sempre maior do que zero. A derivada é sempre maior do que zero. Isso aqui, existe em todos os lugares, então a derivada aqui é a derivada dessa função. Essa curva é suave, ela não tem bicos. Bico é onde não existe derivada normalmente. Então ela é suave. Comportamento da função, nós vimos o gráfico, é um gráfico também que eu pedi para vocês não esquecerem. Então esse gráfico da função arco tangente é um gráfico que faz esse comportamento. Então a função aqui tem coeficiente angular da reta tangente sempre positivo e existe em todos os lugares. Então, são duas informações importantes. Agora, a gente vai querer a mesma coisa para a função seno. Então, temos a função seno de x. O gráfico da função seno de x está representado aqui. Qual a restrição de domínio para existir a inversa? Em todo o domínio da função seno, o domínio dessa função é reais, o domínio da função seno é reais. Aqui não tem inversa. Porque, por exemplo,
o zero foi levado no zero, o π foi levado no zero, o menos π foi levado no zero. Não quero a função inteira, quero só um pedaço. A gente convenciona pegar em torno da origem. Então, a gente vai vir aqui e falar assim, olha, eu quero todos os valores acontecendo uma única vez. Que a função fica injetora, ela é só crescente nesse lugar, ó. Então, a gente está pegando de menos π sobre 2 a π sobre 2. Então, aqui está sendo de menos π sobre 2 a π sobre 2. Inclusive, esses dois pontos. É fechado nos dois. Então, essa é a restrição de domínio que a gente vai precisar fazer para existir a inversa da função seno. E como é que vai ser o gráfico? O gráfico da função inversa da função seno vai ser assim, ó. O da função seno, quando a gente pegou, ó, vamos voltar lá e olhar, ó. Ele era curvado para baixo, a outra ficou onde ele era curvado para baixo, essa aqui fica curvado para cima, e é o contrário. Então, por quê? Porque o gráfico da função arco-seno troca x por y, né? Então, aqui, qual é o domínio da minha função arco-seno? Encontre o domínio da função arco-seno. O domínio é de menos 1 até 1. E qual é o conjunto imagem? São ângulos entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Então, qual é o arco-seno de zero? É zero, porque só o zero foi levado no zero nesse intervalo. E o domínio é de menos 1 até 1, ó. Ó o domínio aqui, ó. De menos 1 até 1. Ó o domínio. O desenho acontece sempre em cima do domínio. A minha curva, o meu gráfico daquela curva é em cima do domínio. Se a gente for observar, essa curva é suave também, tá parecendo que a derivada vai existir. Só aqui no menos 1 e no 1 que a gente está vendo que está parecendo que a derivada não vai existir porque a tangente está ficando vertical. A gente vai fazer uma conta que isso vai ficar mais claro. Então, a gente vai querer achar a derivada da função arco-seno. Como encontrar? Então, eu quero derivar a função arco-seno de x. O que é a função arco-seno de x? É aqui, quando a gente faz seno de y igual a x. Isso é equivalente. Raciocínio similar ao que a gente fez com a tangente. Como é que nasce essa função, gente? Eu tenho aqui que y é igual a seno de x. Eu quero trocar x com y para eu achar a inversa. Então, vai ficar seno de y igual a x. Essa aqui é a função seno, esse aqui é o da função inversa. Como é que eu isolo esse y? Nasce a função arco-seno desse jeito. Então, a gente quer isolar o y, e aí fica arco-seno de x. E eu quero derivar esse y. Calcule a derivada da função arco-seno. Quem é a derivada da função arco-seno? Não sei derivar arco-seno, porque essa função, né, a gente não vai usar a definição de limite para calcular a derivada. Mas a gente sabe derivar seno, então a gente deriva aqui implicitamente em relação a x. Vou derivar em relação a x essa equação. Então, derivando implicitamente em relação a x, ou seja, vou calcular a derivada em relação a x dos dois lados da igualdade aqui, né? Calcule a derivada em relação a x dos dois lados. Então, a gente vai ter, vou reescrever aqui, ó. Vai ficar assim, ó. Seno de y igual a x. Eu vou derivar em relação a x dos dois lados. Derive em relação a x dos dois lados. Então, quem que é a derivada de seno de y? Derivada de seno de y é cosseno de y, mas eu tenho que lembrar que o y é uma função de x, então eu também tenho que derivar o y. Então, derivada do seno é cosseno, repete quem está aqui dentro, repetiu o y, vezes derivei o y. Igual a derivada de x é 1. Então, agora vai caber, a gente está procurando o dy dx. O dy dx é a derivada do arco-seno. Vai ser essa a resposta que a gente vai ter encontrado. Eu preciso agora escrever esse dy dx em função só de x. Então, eu vou precisar de identidade trigonométrica também. Então, eu vou passar o cosseno dividindo. Agora, eu vou ter o cuidado que o cosseno não pode ser zero, né? Assim? Então, vou passar o cosseno dividindo. Então, a gente vai ter a seguinte situação, ó. Isolando o dy dx. Então, dy dx, opa, dy dx é igual a 1 sobre cosseno de y. Então, isolamos o dy dx em função do cosseno de y. Só que eu quero passar isso para x. E a gente sabe lá que o seno
de y era igual a x. Então, eu sei o seno de y como função de x e não o cosseno. Então, eu vou precisar da identidade de novo que relaciona seno com cosseno. Então, vamos lá. Então, eu vou ficar assim, ó. Seno ao quadrado de y mais cosseno ao quadrado do mesmo ângulo, isso dá 1. Então, quanto que vale cosseno ao quadrado de y? 1 menos seno ao quadrado de y. Para que isso? Porque eu estou precisando substituir esse cosseno de y aqui, ó. Só que eu achei cosseno ao quadrado e não cosseno. Então, quando eu quero tirar essa raiz, eu vou ficar aqui cosseno de y vai ser raiz de 1 menos seno ao quadrado de y, ou o cosseno de y vai ser menos raiz de 1 menos seno ao quadrado de y. Então, a gente tem a opção mais ou menos aí, ó. Porque quando a gente tira a raiz dos dois lados aqui, eu vou escrever aqui em cima, mas eu vou apagar depois, tá? Ó, tirei a raiz dos dois lados. Quem que é raiz do cosseno ao quadrado? Vai ser módulo do cosseno. E quem que é o módulo do cosseno? É ele mesmo, que é positivo, ou é menos ele, tá? Então, o módulo aqui, as opções para a solução aqui vai ser ou o valor ou o oposto do valor. Então, tem duas respostas para isso. E aí, por que que a gente vai pegar só a parte positiva nesse caso? Porque o nosso y variava de menos π sobre 2 a π sobre 2. Foi a restrição que a gente fez lá no início. E aí, quando a gente está no ciclo trigonométrico, qual é o sinal do cosseno? O cosseno é positivo de menos π sobre 2 a π sobre 2. Então, eu não estou com esse cosseno negativo. Então, esse aqui está sendo riscado. Ó, esse aqui está sendo riscado por causa do lugar que eu estou estudando, desse ângulo. Então, eu estou só com essa parte aqui de cima, ó, a parte positiva. Então, a hora que nós substituirmos aqui, ó, voltando na minha equação. Ó, voltando aqui, aquilo ali foi tudo para a gente relacionar, né? Então, eu vou substituir o cosseno de y por raiz de 1 menos seno. Então, eu vou substituir aqui em cima, ó, vai ficar assim, ó. Isso aqui vai ficar 1 sobre raiz de 1 menos seno ao quadrado de y. Essa raiz vai até o final. Agora, quanto que vale seno de y? X. Então, basta substituir x aqui, a gente vai ter achado a resposta, ó. Então, vou escrever isso bonitinho agora, tá? Então, quem que é a derivada de arco seno de x? 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. O domínio da função arco-seno, o domínio dessa função aqui, incluía o intervalo de menos 1 até 1, da função arco-seno. Só que a derivada dela eu não posso substituir no 1 e no menos 1, ó, porque daria 0 no denominador. Então, na hora que a gente estiver fazendo a derivada, o domínio da derivada, aqui o intervalo é aberto e não fechado. Eu não posso incluir o 1 e o menos 1, porque aqui a derivada estaria não existindo, porque vai para mais infinito e menos, né, vai para infinito aqui, ó. Quando, à medida que aproxima de 1, só vou poder aproximar de 1 pela esquerda, então, por valores menores que 1, para poder existir a raiz quadrada de um número positivo, isso vai tender a mais infinito. Aqui também vai tender a mais infinito. Então, esse coeficiente angular que a gente tinha visto lá, está indo para mais infinito aqui, ó, vai ficando vertical, tá? Então, essa é a derivada de arco-seno. Se a gente estivesse fazendo um arco-seno de uma função, vamos generalizar também, vamos aproveitar. Então, a gente está com a derivada de arco-seno de x. Só que agora eu quero fazer arco-seno de uma função de x, e não mais de x só. Então, ó, estou com arco-seno de uma função de x. Eu quero calcular a derivada disso aqui. Quem que é a derivada? A derivada de arco-seno é 1 sobre raiz de 1 menos ao quadrado. Aonde que o arco-seno está aplicado? Na f de x. Então, aqui vai ficar o que era x lá em cima é substituído por f de x, vezes f' de x. Então, no livro, essa fórmula aqui está com esse f' em cima aqui, né? Porque 1 vezes f' vai dar f'. Então, vai ficar f' de x dividido por raiz de 1 menos f de x ao quadrado. Generalizamos aí a derivada de arco-seno quando envolve composta. Agora, a gente vai ver a função secante. Como é que vai existir a inversa da função secante? Olha o gráfico da secante, como é que é bonito. Esse gráfico da secante, eu não pedi para vocês memorizarem, né? Assim, ó, secante, a gente sabe que é 1 sobre cosseno.
1 sobre cosseno. Então, tem o mesmo domínio da função tangente, ó. Aonde anula a tangente é seno sobre cosseno. Então, o lugar que anula o denominador da tangente é o mesmo que anula o denominador aqui na secante. Então, os pontos que estão fora daqui são os mesmos que estão fora dali. Então, a gente tira todos os π sobre 2 e os que caem em cima dele do menos π sobre 2. Então, são essas assíntotas verticais que aparecem quando a função está indo para infinito. Então, a gente não quer esses pontos, né? Mas a gente quer o intervalo onde a função aconteça todos os valores uma única vez. Se a gente pegar de menos π sobre 2 a π sobre 2, igual a gente pegou a tangente, a gente tem vendo imagens sendo repetidas. Então, quem que foi levado no 3 vai ter essa resposta e essa. Não quero duas respostas. Para poder ter inverso, o valor tem que acontecer uma única vez. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar, convenciona se pegar a partir do zero, então a gente vai pegar assim, ó, esse ramo aqui e esse outro ramo aqui embaixo, ó. Esse outro ramo, deixa eu mover isso lá. Nem sei como é que eu consegui mover esse trem. Vamos ver se eu consigo. Ah. Então, ó, eu vou pegar esse ramo aqui e esse outro ramo aqui embaixo, ó, esses dois. Então, eu tô pegando de 0 até esse número aqui. Que número que é esse aqui? Π. Só que eu tenho que tirar o número que anula o denominador aqui, que anula o cosseno, que é o π sobre 2. Então, o π sobre 2 está fora. Então, é de 0 até π, meu domínio da função secante. A restrição que eu vou ter que fazer do domínio é de 0 até π e vou ter que excluir o π sobre 2. Então, eu vou escrever isso e a gente vai ver o gráfico da função arco secante. O gráfico da função arco secante, aquele de 0 até π, ele está aqui, ó. O que era domínio lá, virou meu conjunto imagem aqui, ó. Ó o conjunto imagem aqui, de 0 até π. Esse número aqui, uai, não está aparecendo não, né? Aqui é de menos 1 até 1, ó. Uai, mas o domínio exclui o menos 1 até 1. O domínio exclui isso, ó. Faz sentido? Vamos voltar no gráfico anterior. Ó, olha o domínio aqui. O domínio que a gente estava trabalhando era de 0 até π, um pouquinho maior do que 3 aqui, né? De 0 até π. E o conjunto imagem? O conjunto imagem, ele não tem valores entre menos 1 e 1. O conjunto imagem dessa função, da função secante, ela tem como conjunto imagem, essa função aqui, tem como conjunto imagem de menos infinito até menos 1, união com 1 até mais infinito. Por quê? Porque a gente está invertendo 1 sobre cosseno, você está pegando números. O cosseno sempre varia de menos 1 até 1. Se a gente pega números aqui fracionários, meio, e inverte, quem tem 1 sobre meio? Vai dar 2. Então, esse aqui é a secante, ó. A secante não tem 0,1, vai ser levado no 10. Então, eu não tenho números entre menos 1 e 1. O menos 1 eu tenho, porque 1 sobre menos 1 vai dar menos 1, ok? E tem o 1 também, 1 sobre 1 dá 1. Mas entre os dois, não. Tá vendo que tem um buraco aqui no conjunto imagem, ó? Conjunto imagem, a hora que a gente for estudar o conjunto imagem aqui, ó, o conjunto imagem que é de menos infinito até aqui, no eixo y, ó, até o menos 1, e de 1 até mais infinito. Esse é o conjunto imagem. Então, a hora que a gente está fazendo esse estudo, a gente vai precisar de derivar implicitamente. Então, é o mesmo processo do outro, mas eu queria frisar o conjunto imagem aqui. E se vocês virem, eu não falei da arco cosseno, da arco cotangente, da arco cossecante. Então, a gente vai fazer essa derivada do mesmo processo. E aí, deduzindo, a gente está vendo que o coeficiente angular, a hora que a gente vem aqui, ó, o coeficiente angular da reta tangente aqui é só positivo, ó, ela é só crescente. Então, na hora que a gente fizer a derivada de arco secante, a derivada da arco secante vai ser a arco secante vai ser 1 sobre módulo de x, raiz de x ao quadrado menos 1. Vai envolver a derivada da secante de y, e a derivada da secante de y é secante de y vezes tangente de y, por isso que fica dois termos aqui, ó. A hora que a gente isola a tangente vai para x, e a hora que você isola a secante aparece o x, né? Porque nasceu daqui, ó, secante de y igual a x.
Esse é o inverso daquela função secante. Então, a hora que a gente fizer isso, o módulo é porque tem a parte positiva e negativa ali, e o coeficiente angular é só positivo.